Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma nova live. Eu me chamo Suderlan de Castro, sou aqui da cidade de Maraguape, do estado do Ceará, do Brasil bagunçado, de caminhoneiro que não consegue fazer uma greve e de centrão que apronta e vira as mil peripécias lá na Câmara. Vamos lá pessoal, vamos falar sobre aquilo que a gente esperava a semana toda, o mês todo e no final das contas não aconteceu nada, né? A greve dos caminhoneiros. Viu como faz falta um empresariado quando ele quer realmente fazer uma greve? Eu falei para vocês que eu não acreditava que os caminhoneiros fossem fazer uma greve de fato que pudesse impactar. Não, afinal de contas, existia aí sindicatos. Olha, agora a gente descobriu quem manda nos sindicatos no Brasil são empresários. Porque eu vou falar uma coisa bem interessante que eu prestei bem atenção, é que muita gente ficou contra caminhoneiros. Por incrível que pareça, exatamente. Ao ponto de chamar esses caminhoneiros que fizeram essa tentativa de greve de petistas, esquerdistas e etc, coisa e tal. Socialistas e comunistas, né? É a boca dessa galera. E esses mesmos caminhoneiros, eles sentiram impacto porque não foi aquela paralisação de parar o Brasil, mesmo com as diretas de Tarcísio de Freitas, né? Será que o ministro da Infraestrutura, do Michel Temer, tivesse falado as mesmas coisas que o Tarcísio de Freitas falou, será que eles tinham ficado mansos? Mas teve, né, pessoal? O importante é que teve, né? Então, o Correio Brasiliense, ele traz aqui uma notícia muito bacana que eu queria trazer para vocês sobre essa questão da greve, que é muito importante, que a gente possa entender que o Brasil parece que está caminhando para não ter jeito. Olha, mesmo sem consenso, caminhoneiros provocam congestionamento pelo país. Nada comparado àquela greve, mas uma irritação por ter carro parado no meio da estrada. Sem caminhão não existe nação. Olha, deixa eu falar uma frase bem interessante desse caminhão, né? Sem caminhão não existe nação. Sabemos que todo país que se preza, ele tem que ter um sistema de logística muito bem preparado. A infraestrutura logística de qualquer país que quer crescer é importante. Assim aconteceu com a própria China, que é aquela rodovia cortando mar adentro, os túneis cortando montanhas na Europa, os Estados Unidos cortado por ferro. Olha, desde que 1802, né, no Velho Oeste já estava lá a linha férrea. Mas no Brasil as coisas aqui é um pouco meio perdida, porque só se utilizou estradas, nenhum outro recurso, e olha porque é um país de planalto e planície. Não usou recurso ferro, marítimo e pluvial, era só caminhão. E mesmo assim no Brasil tem muitas rodovias ainda sem ser asfaltadas. Como somos um país tropical, o inverno ele é responsável por destruir boa parte dessas rodovias. Mas teve, pessoal, apesar de não ser consenso entre a categoria, né? O dia marcado para a greve, a paralisação por parte dos caminhoneiros, tem sido de congestionamento em algumas regiões do Brasil. Os profissionais lutam contra a alta de preços dos combustíveis e também contra a política de partida, na verdade paridade, né, com preços internacionais da Petrobras. Eu já disse que não vai mudar. No fim de janeiro, teve um aumento do diesel de 4,4%. E de lá para cá, meu irmão, ó, a alta já acumula 13,4%. Situação, rapaz, quem diria, o caminhoneiro, né? Pois é, pessoal, teve essa greve. É uma greve que, ao meu ver, né, ela tem um significado. Para apoiadores de Bolsonaro foi, digamos, um fracasso, mas nem tudo é fracasso. A greve existiu, e se existiu a greve é porque temos uma insatisfação. E tendo insatisfação, a gente sabe que este governo caminha para uma situação que... Rapaz, eu vou falar uma coisa bem interessante. Tivemos governos que fizeram coisas que esse governo está fazendo e a população caiu em cima. E o Brasil está um pouco meio inerte em relação ao que está acontecendo. Olha, o governo federal, o governo de Bolsonaro agora estará toda atrelado ao central interesses. Exatamente, Pacheco foi eleito, que era o senador indicado à presidência da Câmara do Senado, afinado com Bolsonaro. Olha só como o poder, né, corrompe as pessoas.
Muitos daqueles parlamentares não levam e nunca levaram a sério o Bolsonaro. Não, cara, quem vai levar doido a sério? Seja bem sincero comigo, você levaria doido a sério? Não. Mas como ele é o presidente e dentro das legalidades do cargo, ele tem a danada da caneta. E o Centrão, olha só como o Brasil é algo extraordinário que precisa ser estudado. Quem era, eu pergunto a vocês, quem era de fato Pacheco? Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Quem era? Que políticos eram esses de protagonismo, de liderança, de conhecimento da nossa política? Quem? Era dois anonimatos como Bolsonaro, né? Como Bolsonaro. Então, veja bem como o Bolsonaro consegue trazer das profundezas da imundícia da Câmara e do Senado pessoas que não se levariam a sério. Veja bem, Arthur Lira, ele é um deputado federal por liminar, participante dos atos de corrupção no Mensalão e do Petrolão. Hoje corre o risco de ser presidente da Câmara. Arthur Lira, ficha suja. Pacheco, cada um dos seus respectivos mandatos, senador e deputado, pessoas que não existia até então na política brasileira de alta relevância. Bolsonaro vem do baixo claro e se tornou presidente extraordinariamente por uma geração de mentiras, por alucinados no Brasil, porque ele mostra cada vez mais a sua despreparo, algo inepto para o cargo. E ele não vem só. Ele traz um amaranhado de deputados horríveis e ainda de forma extraordinária elege um para Senado, como presidente do Senado, e vai eleger o outro como presidente da Câmara. Veja bem, o governo envolvido com aquilo que ele dizia que era algo que nenhum presidente poderia fazer. E os loteamentos de cargos vão surgir. Segundo, terceiro escalão, quem sabe primeiro, novos ministérios assim citados por eles. Mas, de fato, eu pergunto a vocês, porque sabemos agora, por reportagens feitas pelo Fantástico, temos 46 milhões abaixo da linha da pobreza. Você acha que Arthur Lira, você acha que Pacheco, eles terão realmente a preocupação de aprovar projetos para o bem dos brasileiros? Ou para seus interesses? 13 bilhões foram derramados para o Centrão para que pudesse apoiar os seus respectivos candidatos. Dinheiro público do fundo partidário sendo gasto em alguns estados e municípios como se fosse campanha eleitoral normal, mas é só uma campanha para o Senado e a Câmara. Até nessas horas eles rasgam dinheiro da gente como se fosse algo fácil, que jorrasse como nascente. É vergonhoso onde o Brasil se encontra, mas se esperar de quem? Essa ação de quem vem do Centrão, é cria do Centrão? Claro, dos porões, do submundo da política, Bolsonaro ressurge como uma opção e consegue convencer a maioria por mentiras. E ele vem trazendo aqueles fantasmas corruptos, não tão pouco interessado no bem-estar dos brasileiros, para ocupar cargos estratégicos no poder. Olha só que situação a gente chega. Cidadão, mas ontem se ouviu falar que o Rodrigo Maia, irritado, ia lançar um impeachment? Não, Bolsonaro não ia sofrer um impeachment por Rodrigo Maia. Vejamos, Rodrigo Maia é do Centrão e, como todo político que tenta ganhar terreno, mas perde, ele sai caladinho para ver se aos poucos se aproxima. E é de fato que era um presidente horrível, o pior presidente da Câmara. A oportunidade estava dada dele ter colocado o processo de impeachment contra Bolsonaro. Há crimes inúmeros contra Bolsonaro, mas sentou em cima. É claro que no apagar das luzes ele não ia fazer isso. Ele não teria essa coragem. Como os caminhoneiros que eu falei que não teria essa coragem da greve.
A greve de 2018 foi uma greve patronal. E não por esses caminhoneiros que se acharam que eram heróis, que eram, amados pela nação. Não. Não. Não era. A prova está aí. Rejeitado pelo governo e pela sociedade e pelo empresariado. A greve dos caminhoneiros realmente não aconteceu porque aqueles que não têm vínculo com empresa nenhuma, as grandes transportadoras, meus irmãos, aqui no Brasil é que manda na logística brasileira. Por isso que aqui é um atraso desgraçado. Por isso que não se investe em linha férrea, em porto, na questão do transporte pluvial. Não! É porque esses empresários amarram o governo, seus interesses, a escoação de produtos agrícolas do Centro-Oeste, do Sudeste e Sul, comandado por um grupo empresarial de logística. E eles não estavam interessados porque estamos entre safras, saindo produções, grãos, em direção aos portos. Tu acha que esses empresários queriam uma greve? Não! Mesmo o governo Bolsonaro sendo ruim, ainda é favorável a eles. O que não é favorável é o pai de família caminhoneiro e também caminhoneiras, que tem mulheres também. Mães de família caminhoneira que estão aí, comprando diesel caro, pagando pedágio caro, sem uma tabela de frete, como as palavras do Tarcísio de Freitas, que deixou bem claro que não tem nenhum interesse de ajudar a categoria. Tarcísio de Freitas chegou lá e deu a real. E como é humilhante a situação do caminhoneiro ao ponto de pedir perdão, desculpa, Tarcísio, por tentar reivindicar direitos. E ainda pergunta, é ato político? Porque coincidiu na eleição das casas? Sim, toda greve é ato político. Tarcísio de Freitas é tão inocente desse jeito, beoço, ao ponto de eu querer duvidar que sua intelectualidade de não entender que toda greve é ato político, dizendo que era alguém opositor do governo manipulando os caminhoneiros. Os caminhoneiros foram manipulados por Bolsonaro, que entrou no meio da greve, que se titulou como líder dos caminhoneiros e agora esfaqueia por trás. E eu não tenho pena não, é bem feito para vocês, muito bem feito, porque vocês procuraram isso, vocês foram atrás disso. Agora ficam entidades sindicais brigando umas com as outras, dizendo que são vocês que estão tomando lá naquele canto. Se o presidente manda jornalistas enfiar latinha de leite condensado lá naquele lugar, imagine vocês. Onde é que ele não ia mandar enfiar o caminhão? A prova é essa. Mas é o Brasil. Pacheco é presidente do Senado. Tem que dar parabéns porque, afinal de contas, é uma eleição, o cara ganhou. Também o Arthur Lira, vamos dar o parabéns ao cara. O que tem de diferente de espantoso aí, Darlan? Nada. É o Brasil sendo o Brasil. O país que favorece a casta política, o empresariado, os mais ricos. Enquanto os pobres, aqueles 46 milhões abaixo da linha da pobreza que não sabem o que vai comer, esse sim sofre, porque o Brasil ainda vive um espírito vassalo de escravidão. Debaixo lá o senhor e o capitão do mato, o senhor da Casa Grande e o capitão do mato. O brasileiro não aprendeu a quebrar as correntes e se libertar. Veja bem, vocês, quem de vocês imaginaria que Bolsonaro seria pessoa que ia libertar vocês? Não, vocês foram enganados, vocês foram ludibriados por ele. A verdade é essa. E o Brasil está sendo o Brasil desde que conhecemos. Um Brasil corrupto, associado com políticos com interesses escusos, o velho bom centrão agindo na Câmara e no Senado. E me desminta, Bolsonaro. Tenta achar uma desculpa, porque afinal de contas vocês estão dizendo que o presidente de vocês não é corrupto, e me explica a quantidade de coisas erradas. Não é corrupto para vocês, que aceita a corrupção porque é do candidato de vocês. Se fosse de outros, estariam batendo panelas, correndo nas ruas. Mas é o Bolsonaro, é o candidato que vocês escolheram, é o corrupto do Centrão, 28 anos como parlamentar, inútil e incapaz. É esse tipo de pessoas, bolsomimos, que vocês defendem e grita que é honesto. E os desvios estão aí.
Mães e pais desesperados, sem saber o que vai dar de comer aos filhos, numa pandemia, pessoas morrendo por falta de oxigênio, pessoas sem saber o que vai comer. Aí o negacionismo aqui como de esmola, o auxílio emergencial não foi cedido, novamente, para quem mais precisa, e não há vacinas. Afinal de contas, esse era o Brasil que vocês queriam? Agora vocês estão experimentando de forma amarga o governo e se aliando aos seus interesses, o Centrão. Olha, o ato da primeira greve de caminhoneiros tem pedradas, balas de borracha. E isso quem traz é a UOL. A gente vai ver aqui por Felipe Pereira. A Toyota Hilux estacionada ao lado do terreno baldio e o motorista enche a caçamba de pedras. Trabalha sob olhares de aprovação de homens parados em frente ao espeto Muvucas, no centro de Barueri, São Paulo. Terminando o serviço, o líder avisa, vai começar. São 5h12 da madrugada e eles partem para fechar a rodovia Castelo Branco. Será o primeiro ato da paralisação dos caminhoneiros na região metropolitana de São Paulo. O líder também tem uma Hilux. Eu acho engraçado como é que esse pessoal tem Hilux. Carro de rico. Não, ainda, sabe? É um Brasil desigual. E assim que dá a partida, no motor liga para um caminhoneiro. Pega as faixas e leva para os postos do Gugu. E aí lá embaixo vem dizendo que o comboio tem uma dúzia de veículos entre carros, vans e ônibus escolares. Passa somente 10 minutos e as pedras que estavam na caçamba da caminhonete estalam na carroceria de caminhões que rodam pela estrada. São atirados no acostamento por 4 homens protegidos pela noite. A atitude tem violência e um fim. Os grupos de WhatsApp de caminhoneiros replicam a informação e todos que virem um ato de greve sabem que terão de encostar. A atividade é interrompida, de repente uma luz avermelhada no outro lado da rodovia faz uma grevista letal. Os homens, PM, estão ali. O movimento da estrada serve de escudo e há tempo de sobra para a fuga. A viatura vai embora. O comandante do grupo decide bloquear a Castelo Branco, no sentido interior São Paulo, e eles atravessam uma passarela para mudar de lado, mas lideram pessoas para o asfalto de uma estrada de 4 faixas e cheio de veículos em alta velocidade. Seria suicídio coletivo. Então o grupo de 20 homens trabalha em conjunto com motoristas e trafegam pela rodovia. Eles vão diminuindo a velocidade conforme se aproxima do trecho que passa em frente ao posto do Gugu. O WhatsApp trabalha porque a comunicação é intensa e permite sincronia. Quando os motoristas que amarraram o tráfego estão perto, as pedras voltam a acertar as laterias dos caminhões. Parece que o plano vai dar certo, mas uma viatura da polícia militar estaciona em o acostamento de poucos metros do grupo. O líder grita: bora, bora, não tem que ter medo. Ninguém recua, mas os homens abrem as mãos, deixando as pedras caírem e não querem flagrante. Pessoal, vocês viram aí como a situação desses caminhoneiros se complica cada vez mais porque não há adesão. Não houve adesão. Eu já falei, como heróis vistos em um passado distante, agora são vistos como vilões e recebida pedrada e borrachada. Olha, o que pensar sobre atitudes dessa? Se na greve dos caminhoneiros não deu certo. Claro, não deu certo, eu falei desde que foi anunciado que se o patrão não tivesse envolvido, os donos das transportadoras não teria de forma alguma greve. Centro da crise do governo avalia que greve dos caminhoneiros não prosperou. Isso o centro do governo. No outro lado, eu posso dizer que ela teve sim algum sentido, algum efeito, mas a visão do governo é minimizar as ações, até porque o governo anda se metendo em muita besteira. Então, a Carla Araújo, também da UOL, traz que desde a noite do domingo, uma equipe de plantão de diversos órgãos de segurança do governo acompanha a situação das rodovias federais, ou seja, os caminhoneiros foram monitorados como bandidos. Esses heróis de 2018, em 2028,
Me avancei, né? 2028 não. Em 2021, né? Tá vivendo o futuro, né? Tomara que não tenha greve no futuro. Em 2021, eles foram monitorados como bandidos, baderneiros, arruaceiros. Por este governo que um dia foi ajudado por eles a se eleger. Então o governo acompanha a situação das rodovias federais, né? Parte dos caminhoneiros de uma paralisação em todo o país nesta segunda-feira. Já no fim da manhã desta segunda, avaliação feita no Centro Integrado do Comando de Controle Nacional, na sede da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília, de que a greve não havia prosperado. Rapaz! Além da PRF, há grupos que estão acompanhando as rodovias no país, membros do Ministério da Justiça, da Casa Civil, do Gabinete de Segurança Institucional e do Ministério da Infraestrutura. Veja quantas pessoas preocupadas com uma possível greve dos caminhoneiros. Lembro que o Michel Temer, em 2018, desenhou esta greve e ela foi tomando proporções a ponto de 10 dias o Brasil ficar parado. Era um dia após o outro os caminhões parando. Que situação complicada para esses caminhoneiros que agora eu não sei o que fazer. Fosse eles desistirem disso. Eles estão realmente amarrados, presos, humilhados desse governo. E esse governo não tem interesse de ajudá-lo. Assim como não ajuda nenhum brasileiro. Não ajuda nem quem realmente está abaixo da linha da pobreza. Imagine caminhoneiros tentando reivindicar que diesel seja barato sem impostos ou tabela de frete. É uma pena. As pessoas são avisadas, mas gostam de ser enganadas. A gente está aqui diariamente falando. Então, fica aí, né, nessa tristeza de não ter dado certo a greve. O Rodrigo Maia, como foi dito, né, pela Andréa Sadi, também no blog dela, né, no blog, que o Rodrigo Maia não ia interferir no impeachment. Rapaz, não é que eu tava esperando o Pansudinho ter essa coragem de meter o impeachment? Nem que seja só pra jogar no ventilador, fazer bagunça no final, tá, né? Jogar farinha no bolo. Não, mas ele não teve coragem. Ele nunca teve, rapaz. O Rodrigo Maia. Vocês lembram que o Rodrigo Maia ele não teve a coragem de meter os impeachments, mesmo com o Rodrigo Janot usando o Michel Temer? Imagine com o Bolsonaro. Rodrigo Maia treme de medo de Bolsonaro. E a cúpula do DEM fechou ele. Está quase matando politicamente. Sem força. Agonizando. Dentro do seu partido e no próprio núcleo do Centrão. Eu já falei a vocês, um presidente da Câmara pode ser importante sim, desde quando ele seja afinado ao governo. Ou então, quando o governo é muito ruim, que ele tenha o poder de meter o impeachment. Mas o Bolsonaro, um macaco velho, malandro da praça, ele sabe, melhor do que ninguém, como agradar o Centrão. E está fazendo. Parabéns a você, Bolsonaro, novamente. Você votou num cara corrupto que está alinhado com o Centrão. Agora só falta você dizer que o Centrão é a melhor coisa que tem. O Arthur Lira é a pessoa mais honesta e o Pacheco também. Porque eu não espero mais nada de vocês. É aí a corrupção escancarada, é a ingovernabilidade, é o genocídio, é direitos arrancados, é uma população passando fome e vocês aplaudindo. Tá meio louca aí a situação do Brasil. Fazer o quê, né? Não sabia que o Brasil tinha tanta pessoa tão, né, digamos assim, maluca, né? Mas a gente ainda é surpreendido com alguma pessoa que tem um bom senso, né? Questão das leis. Eu digo isso a vocês porque o Fux, ele me surpreendeu. Ao lado de Bolsonaro, Fux desmente, né? De novo que o STF, o velho bom STF, proibiu o governo federal de agir em pandemia. Olha, não é de agora, pessoal, que a gente tenta falar que o Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele não assume as responsabilidades e joga para terceiros. E por incrível que pareça, ele tem aí meia dúzia de babacas, apoiadores cegos, que ajuda a levar esse discurso. Quando ele falou que
O STF o proibiu de agir contra o coronavírus. Ele usou algo dentro da própria lei para fazer uma mentira. Ele disse, né, que o STF o proibiu, sendo que o STF disse que, diante da omissão do governo federal, é bem legal falar isso, diante da omissão do governo federal, caberia aos estados e municípios a atuação ao combate do coronavírus em uma ação conjunta com o Ministério, né, da Saúde, o governo federal, governos estaduais, secretarias estaduais e municipais. O que foi que o governo fez? Vendo que ele tinha essa brecha da lei, né, que ele não fazendo nada caberia aos estados e municípios trabalhar por ele, ele fez isso. Aí depois ele vem dizendo que não fez porque foi proibido, tal, e não é obrigação do governo federal dar oxigênio. Alguém esqueceu de avisar o Bolsonaro que ele é presidente do Brasil, e não no condomínio dele. No condomínio dele ele faz o que ele quiser. No governo ele é obrigado pela nossa lei a atuar e ajudar estados e municípios diante de guerra, catástrofes naturais e pandemia. O que faz um cara 28 anos na Câmara e não lê a Constituição? Será que o Bolsonaro lia gibi? Turma da Mônica? Né? Ou outra coisa? Tipo, sei lá, Playboy? Brasileirinhas? Tem que ter uma explicação. Porque ele sabe muito bem de suas responsabilidades como presidente, a não ser que de fato tenha ficado realmente esse tempo todinho na Câmara Federal e nunca tenha pegado, né, a Constituição para ler. É muito hilário mesmo. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, Luiz Fux, aproveitou a abertura do ano do Judiciário para reforçar que a Corte nunca retirou do governo federal o poder de agir contra a pandemia da Covid-19, mas delegou a ação a todos os níveis de governo. Desde a decisão do STF em abril de 2020, Bolsonaro passou a dizer que foi impedido de agir em uma tentativa de esquivar dos resultados ruins da gestão da crise no país, onde mais de 224 mil pessoas morreram em decorrência desta doença. Então, no auge da conjuntura, crítica ao STF em sua feição colegiada, operou escolhas corretas e prudentes para a preservação da Constituição e da democracia, impondo responsabilidade da tutela da saúde e da sociedade a todos os entes federativos em prol da proteção de todo cidadão brasileiro, disse Fux. E aí você tem que pegar papel e caneta, lápis de cores e desenhar para Bolsonaro, que ainda insiste em dizer que o presidente não fez nada porque foi impedido pelo STF. O país está sendo dominado por idiotas. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, realmente parece. Independente da esfera que esteja do nível escolar, parece que já havia lá uma formação de idiotas. Porque eu lembro-me, quando estava na universidade, eu sempre olhava uma turma de colega no lado, que eles não viam uma realidade, principalmente nas matérias de geopolítica, sabe? E eu me perguntava o que é que aqueles caras estavam fazendo lá. Era só o certificado de nível superior? Pra quê? Não estavam. Então, da mesma forma que na universidade eu via pessoas que não estavam nem aí para aprender, né? Nada. Principalmente interpretação de texto, de figura de linguagem, né, de se tornar uma pessoa profissional, de ter conhecimento. Imagina as outras esferas, em nível fundamental e médio. Os governos, eu posso dizer bem claro, de Fernando Henrique, Lula e de Dilma, tiveram parcelas para formar esses idiotas. Pessoas que são leigas, né, que são contra a ciência, a leitura, a informação. E aí por isso que Bolsonaro achou essa parcela. Meu irmão, ele tem 30% da parcela brasileira, desse eleitorado cego. É muita coisa no país. E isso quer dizer que falhamos na nossa educação, na interpretação de figura de linguagem,
numa boa educação, de preparar as pessoas, de fazer elas conhecerem mais o contexto histórico, de se envolver em relação à sociedade e na nossa própria história, um país muito prejudicado pelo o colonialismo português e inglês que atuaram firme e forte no nosso país, a questão dos escravos que foram soltos sem nenhum amparo, o crescimento desorganizado das cidades. O Brasil nunca foi preparado para ser um país, e sim um local que pudesse ser um terreno de exploração. É por isso que existe essa bagunça. Claro que níveis no passado já foram bem piores, mas diante de toda a tecnologia e informatização que temos, e de conhecimento e de informações fáceis, é inaceitável que essa quantidade de 30% gnóbios, beócios, né, sejam a voz do Brasil. Ainda há pessoas de bom senso que leem, que estudam, que agem conforme as leis, está sendo sufocado e massacrado por uma porcentagem de idiotas que se acham superiores, muitos deles com ensino médio incompleto ou muito mal feito, querendo saber muito mais do que economistas, do que cientistas, administradores, advogados, médicos, professores. Sim, esse é o reflexo do Brasil. E a gente agora está pagando pelos nossos erros. Então, eu vejo hoje a Câmara e o Senado sendo renovado naquilo que sempre existiu no Brasil. Políticos corruptos, mal intencionados, apenas vendo o poder para si, se aproveitando em relação aos demais. Mas também a gente tem notícias boas, viu? Você sabe que a China liberou matéria-prima para 8,7 milhões de doses da Coronavac. A lote deve chegar até o dia 10 de fevereiro. Graças a Deus. Ainda tem uma investigação lá em Manaus sobre um idoso que morreu ao receber a segunda dose da Pfizer. Estranho, né? E era que Bolsonaro que falava que a Coronavac era perigosa. Mas a Pfizer que trouxe para cá esses 2 milhões não foi feita no Brasil. Ela foi feita na Índia, baseada de acordo com os estudos clínicos do vírus que estavam rodando por lá. A Coronavac é feita no Brasil, baseada no vírus que estava aqui estudado. Quando a vacina da Oxford chegar aqui, os insumos que a Fiocruz for produzir, quem sabe a gente possa ter de fato uma vacina produzida no Brasil pela a Oxford AstraZeneca. Então, o governo da China liberou a exportação de cerca de 5,6 milhões de litros de matéria-prima, 5,6 mil litros de matéria-prima que deve chegar até o dia 10 de fevereiro. Segundo o governador de São Paulo, outro lote de 5,4 mil litros de insumo deve ter previsão da chegada em Campinas nesta quarta-feira. Não é não? O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira que o governo federal, o governo de São Paulo junto com a China liberou a exportação de mais de 5,6 milhões de litros de insumo. Falar em insumo, você sabia que o Brasil passou quase 50 anos sendo líder? Foi exatamente líder na fabricação do IFE, desse ingrediente farmacêutico. Há mais ou menos 20 anos que perdemos essa potência hegemônica que tínhamos por o simples fato de não acreditarmos e investirmos mais na ciência. Estamos pagando pelos nossos erros. O Brasil era disputado aí como um dos principais produtores de INFA. Hoje a gente tem aí China e a Índia e o Brasil com 0,4% de produção, vergonhosamente. Isso é que dá no país que não investe em cientistas, né, que não ajuda, que não apoia a ciência. Não, aqui é o lugar da bruxaria. Mas nem assistindo Harry Potter a gente encontra bizarrice aqui, como se, no filme, como se encontra no Brasil. Gente que acredita em magia, pelo amor de Deus. É um no feijão, é outro num remédio que não tem eficácia, e acompanhado de meia dúzia de pastores dizendo que não existia. Agora estão tudo aí querendo impeachment do Bolsonaro.
Então, a gente vai ter umas aí que parece que a gente vai receber os insumos aí vindo do Chile. E é bom, né? E a gente tá vendo que o Brasil, dentro desse cenário, ele não tem mais força diante de seus vizinhos, né? A gente realmente tá em último lugar em tudo. Não foi à toa que aquela pesquisa falou que o Brasil, ele, entre os países que combate o coronavírus, nós somos o pior, que tem o pior resultado. Bom, vamos lá, né? Diante disso, a gente falou sobre a greve dos caminhoneiros que não prosperou. Diz o governo, mas ao meu ver, causou algum tipo de abalo sísmico. Mas algo que não me surpreendeu foi realmente a vitória de Pacheco. Engraçado que parece que o PT também ajudou a votar, né? Desse candidato indicado por Bolsonaro. Eu não entendo esses partidos políticos. Eu falo o seguinte: essa história de esquerda e direita, essa divisão que inventaram para poder jogar seus conceitos ideológicos, é só para poder manter as massas movimentadas, que na essência eles estão um pouco se lixando o que está acontecendo. Para os seus interesses, a esquerda e a direita do centro se unem e votam a seu favor, tipo aumento de salário, regalias, né, emendas. Aí no final das contas fica meia dúzia de brasileiros brigando no meio das ruas por políticos que muitas vezes nem sabe teu nome. Não, muitas vezes não, a maioria das vezes sempre. O Brasil hoje é governado pelo Centrão? Não, o Bolsonaro não, esqueça Bolsonaro. É o Centrão. Arthur Lira, Pacheco. Bolsonaro quer reeleição. Olha aí, vamos estourar o teto. Papoca. O auxílio emergencial. Papoca estoura o teto. A reforma administrativa. Papoca o teto. E a tributária? Também papoca. O negócio é liberar, abrir os cofres e saltar dinheiro para esses políticos levarem as emendas parlamentares a seus respectivos estados. E junto com prefeitos, no meio do caminho, tem aquele bom desvio de verba que todo mundo sabe, né? É por isso que o Centrão briga. Olha, a gente lhe defende Bolsonaro para você não ser impeachmentado. 62 processos de impeachment. Mas de contrapartida, o que o senhor tem a nos ofertar? E Bolsonaro, que não tem a alma, oferta a alma. Bem-vindo ao Brasil, é a realidade. Greve dos caminhoneiros não foi igual a de 2018. E quem se buscava imparcialidade, liberdade na Câmara e no Senado, descobriu que os interesses daqueles políticos é simplesmente amarrado aos interesses do governo, desde quando este governo possa favorecer os seus. E assim o Brasil toca a banda e leva o barco. Culpado disso tudo, cidadão? Nossos políticos? Não. A população. Tá na hora do brasileiro começar a aprender a votar mesmo. Sério. Não dá mais tempo não. A pandemia trouxe coisas muito rápidas, como a Revolução Industrial 4.0, tecnologias de informação chegando com força, tipo a 5G. E a gente precisa lutar com blocos econômicos muito mais fortes. O Brasil estrategicamente não está preparado. Eu já falei inúmeras vezes que Paulo Guedes é um péssimo ministro da economia. Se eu tivesse no lugar dele, o negócio estava rodando melhor. Ele é um bom coach, palestrante, mas não é um bom gestor. Uma das pastas mais importantes é que agora está engessada com ele. Não espere melhoras no Brasil, 22. Porque a partir de agora, o 22 já chegou no Brasil. Todos aqueles políticos vão trabalhar para 2022. Ou para se elegerem, ou quem sabe eleger Bolsonaro. Enquanto partidos de oposição e a esquerda não se organizarem e não trouxerem um projeto sério para o Brasil, um projeto de governo, de gestão, de crescimento, acho muito difícil realmente alguém tirar Bolsonaro. Porque afinal de contas ele é a melhor opção para puxar de Brasília todos os recursos favoráveis a deputados e senadores. Tá aí a nossa história. A gente está seguindo aí
E aí, de quebra, a gente vai dizer que parabéns aí, né, pelo presidente do Senado ter ganho. E aí, mais tarde, Arthur Lira também tem ganho. Por quê? Porque você quis. Essa é a verdade. Porque se você não tivesse votado neles, eles não estariam aí. Se não tivessem votado em Bolsonaro, ele não estaria aí. Então, aguente as consequências. Já que teve um menino, balança que é teu. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Foi um prazer aqui falar novamente sobre essa observação. Eu espero que a gente possa estar aí conscientizando. Afinal de contas, a gente tem um problema muito grande. 2022 vai chegar, aí a gente vai saber como é que tá o cenário. Esqueça 2021, a gente vai empurrar com a barriga essa pandemia. Os políticos não estão interessados em ajudar ninguém. Vou esperar ansiosamente a reforma tributária para ver se ela sai. Não? Vai que ela não saia? Ou vai que ela saia? Afinal de contas, é uma pauta que não é boa para nenhum político de Brasília, Câmara e Senado. Vamos ver se eles vão ter peito agora para aprovar a reforma tributária. Valeu, galera. A gente se encontra na próxima.